Fim de jogo na Arena do Grêmio, Grêmio 0, Mirassol 1. 2 confrontos com o Mirassol, 0 pontos. Vamos lá, gente. Eu quero começar pelo começo, tá? Pelo menos por um começo que eu julgo importante. Eu já falei isso rapidamente, talvez em algum outro momento desse ano, né? Mas eu quero reforçar. Quero reforçar isso agora, porque acho que isso é muito importante. Eu acho que a gestão Guerra, ela é uma das mais incompetentes, pelo menos da história recente do Grêmio. Como um todo, incompetente, ponto, né? Eu poderia até aprofundar, continuar a frase dizendo incompetente no quesito futebol, né? No departamento de futebol. Mas, cara, é um departamento tão grande, tão importante para o clube que acaba sendo fazendo a diferença para a análise geral. E acho que, de forma geral, eles têm muita incompetência também na comunicação, em várias outras áreas. Então, eu não tenho dúvidas de que é uma das piores gestões da história recente do Grêmio. Aí se tu vai achar que é a pior, ou a segunda, ou a terceira, aí é muito subjetivo para entrar nesse debate tão específico, mas ela, inegavelmente, é uma gestão fracassada. Cara, que se não fosse o Soares, não sei, cara, eu acho que assim, o clima da torcida para com a direção estaria bélico, num nível até perigoso, e há muito tempo. Agora a gente até ouve uns gritos contra o Guerra no estádio, não sei o quê, mas, cara, aquilo ali deu uma gordura para eles muito grande, que óbvio que por um lado, né, por méritos, né, de fato o Soares veio e jogou aqui, mas, cara, botou muita bagunça, incompetência e letargia e etc para baixo do tapete. Colocou muita coisa para baixo do tapete. O presidente Guerra é um presidente desistente há muito tempo. É um cara que presta assim, ó, tá, vou ter que ser presidente do Grêmio. Que é isso, cara? Tu não queria ser presidente do Grêmio? Por que alguém bota uma gestão, bota uma chapa para concorrer a presidente do Grêmio? Sabedor de que mudou o paradigma do futebol, que o dinheiro não sei o quê, que o Palmeiras, que o Flamengo, que a SAFs. Pra quê? Pra chegar lá e dizer, é que é difícil, né? O futebol ficou caro. Nossa, que novidade! Meu filho de 3 anos sabe disso, cara. Né? Então, assim, eu não consigo entender essa gestão, que ela é frouxa, pau mole, assim, ela é devagar, parece que alguém falou no grupo do WhatsApp que eu tenho aqui com os membros do canal, alguém falou, cara, parece que alguém botou uma arma na cabeça do Guerra, obrigando ele a ser presidente do Grêmio. É exatamente a minha sensação, cara. Sabe? Tipo, puta, eu vou ter que ser presidente do Grêmio. Aí vai lá pra uma coletiva, porque não sei o quê, uma energia que contagia, assim, sabe? E não é só a comunicação, não é só é nas atitudes, cara. É na forma de comandar o Grêmio, na forma de encontrar soluções, na forma de ser criativo, na forma de ser ousado, na forma de acertar, de ir pra dentro. O Soares parece que foi um susto, assim, que aconteceu, uau, e nem eles sabem de onde veio, caiu no colo, e daqui a pouco o resto, cara, foi na contramão disso, é na obviedade, é no medo, é na cagonice, é no óbvio, é na incompetência, sabe? Então, assim, eu tô falando tudo isso porque eu tô introduzindo o vídeo falando da gestão Guerra, cara, porque eu acho que é a maior culpa do que a gente tá vendo e passando nessa temporada é da gestão. Né? Eu já vou chegar no Mano Menezes, que eu acho que tá muito mal também. Tem os jogadores que poderiam estar rendendo mais, mas daí já são outras análises, né? Mas assim, cara, o que eu ia dizer da direção, que eu acabei me alongando aqui para fazer essas críticas, é que essa direção teve uma sorte, cara, uma sorte que nenhuma outra direção incompetente teve. E ela tá simplesmente incinerando essa sorte. Qual é a sorte? A sorte chamada Marcelo Marques. Vamos lá, gente. Quando, assim, a dinâmica da relação da torcida, do clima da torcida, da atmosfera, do ambiente do clube, que é uma coisa importantíssima para as coisas darem certo e tal, é beabá. O time começa a ganhar,
É tipo um ciclo virtuoso e o vicioso, né? São os dois opostos aqui. O virtuoso é quando, cara, o time começa a ganhar, a torcida começa a ficar empolgada, a torcida empolgada começa a lotar estádio, o ambiente do estádio é bom, isso ajuda o time em campo, que continua ganhando mais, e é um círculo, enfim, que vai se retroalimentando do lado positivo. O negativo é exatamente o contrário. O time começa em mal, a torcida fica impaciente, vai menos no estádio, os que vão pressionam, o clima é meio ruim, o time se atrapalha, fica mais nervoso né? E uma coisa também vai puxando a outra pro lado ruim. Cara, a direção do Grêmio fez tudo que ela podia ter feito esse ano pra entrar de cabeça e mergulhar no círculo vicioso, no negativo. Cara, e do nada um cara chega, compra a arena, a torcida, uau, se empolga, sabe? Parecia um novo Soares, assim. Aí daqui a pouco, sabe, acontece alguma coisa. Daqui a pouco o presidente, futuro presidente, dá uma hesitada e daqui a pouco ele volta. E a galera se empolga de novo. E daqui a pouco o gramado da arena tá bom. E os preços dos ingressos baixam. Cara, e tudo isso, que é um negócio totalmente externo à gestão, alheio à gestão, é uma sorte da gestão, cria uma camada, uma atmosfera, um clima, um ambiente no Grêmio extremamente positivo, apesar da direção, cara. Apesar da direção. Que agora, beleza, contratou o Arthur. Vamos botar aí, contratou o Arthur. Tá, foi uma pitadinha de contribuição da direção atual pro momento também da torcida, o ambiente, a expectativa tá um pouquinho mais positiva. Beleza. Mas, cara, a torcida do Grêmio lotou o estádio umas 3 ou 4 vezes agora nos últimos jogos, sem nenhum sentido lógico no que diz respeito a atuações, tabela, time. Era tudo um ambiente criado por Marcelo Marques. E o Grêmio, com esse time horroroso montado por essa gestão, invariavelmente vai lá e caga no patê. Vai lá e frustra milhares, dezenas de milhares de torcedores presentes na arena. Hoje eram quase 50 mil, parece que estavam falando em 47, 48, não tenho certeza do número, né, para assistir uma derrota diante do Mirassol. Né? Esse 47 mil lá não tava por causa da direção, não tava porque empatou com o Flamengo no Maracanã, não tava porque veio o Arthur. Beleza, uma partezinha pode ser o Arthur, mas, cara, é o combo de uma atmosfera criada a fórceps, que não tem mérito nenhum da direção do Grêmio. E os caras montaram um time tão ruim, tão inqualificável, tão fraco, que botaram no lixo umas 3 ou 4 vezes toda essa atmosfera. Claro que futebol é dinâmico, daqui a pouco ganha o Grenal e a coisa já muda de novo, mas a verdade é que a gente poderia chegar num Grenal com a confiança do time em dia, com o torcedor lá presente no Beira-Rio, empolgado, cara, e a gente virou mais uma vez a chave do clima, do ambiente, da atmosfera. E sem falar dos riscos reais de tabela ainda no que diz respeito ao Z4. Então, assim, é muito indignante. É muito indignante porque esse cavalo não passou encilhado para nenhuma outra gestão incompetente. Para essa passou, era a chance de entrar num círculo virtuoso, sem merecimento, pega um atalho aqui e entra, né? Porque tu já tem o mais difícil, que é o clima, o ambiente, a torcida empolgada, um pouco do fator Soares 2023, né? E aí não teve jeito, porque o time realmente era muito fraco. Falando do jogo, né, gente, o Mano Menezes, assim, tá muito mal também, tá muito mal. Eu vou até dizer assim, ó, pra mim, olhando o jogo, assim, o Grêmio tem muito jogador fraco, insuficiente. O que é esse Kiki Oliveira? É assim, um monte de jogador fraco, cognitivamente discutível. Fisicamente, parece que todo mundo é meio mole. O Grêmio não ganha uma dividida, o Grêmio não ganha uma jogada individual, sabe? Não sei se é os caras tudo desmotivado, trotando, ou se é realmente uma questão física, tecnicamente ruim. Humano, não, porque daí tu pensa assim, cara, mas o Mano Menezes, pra mim, tá fazendo um trabalho bem aquém do que eu esperava, mas não é, na minha opinião, um grande erro da direção. Eu não assim, quando o Mano veio, eu aprovei, cara, eu acho que era isso aí mesmo, cara, pra não cair, um cara de seleção brasileira, um cara que tem um piso
alto, né? Um mínimo assim que já nos salva, né? Tipo, talvez até salve, né? Até quero acreditar que sim, mas assim, eu esperava que fosse com uma outra, né? Em outro ritmo, de uma outra forma. O time tá uma bagunça. O Mirassol tinha assim, ó, hectares, eles pegavam a bola e tinham hectares para avançar com ela. É inacreditável, em 2025 tu dá essa liberdade para um time, ainda mais na tua casa, mas eu diria até que independentemente da onde, sabe? Então ali é muito Mano Menezes, cara. Cadê o time compactado, organizado, mordendo, marcando em cima? É meio que aleatório, de vez em quando tem alguém marcando lá em cima desesperado, daqui a pouco não tem ninguém, daqui a pouco os caras vêm no meio do campo tocando bola, né? Então assim, mas eu não considero essa a pior culpa da direção. Eu acho que o Mano Menezes está sendo uma decepção para mim. E aí entra todo o combo de críticas a ele, que já era para ter um time mais coeso, mais compactado, mais organizado, mais menos eletrocardiogrêmio, né? Que daqui a pouco consegue um resultado surpreendentemente bom num dia e um fiasco no outro e fica assim o tempo inteiro. O Mano já deveria ter algum trabalho mais robusto assim para a gente se agarrar e sustentar ali, né, a temporada. Então isso é culpa dele, mas para mim a parte que a direção assina mais, né, na raivinha que a gente está passando com esse time, não diz respeito ao Mano, diz respeito ao time, ao elenco, né, as peças construídas por Luiz Wagner Vivian and Friends, né, um patético departamento de futebol, né, que mas ele falou com o William, porque ele era da logística da CBF, e aí ele ligou pro William e falou com o William. Cara, vocês tinham que ter vergonha de falar isso, cara. Isso aí o Renato fazia. O Renato ligava pro brother dele do condomínio. Thiago Neves, era do condomínio dele lá no Rio de Janeiro. Aí os caras querem... Cara, se vocês querem abafar as críticas ao Luiz Wagner Vivian, vocês sabem o que vocês tinham que ter feito? Demitido ele e contratado um bom profissional. Não é a confraria dos amiguinhos que tá em primeiro lugar, é o Grêmio, cara. Daí eles botaram lá o Luiz Wagner Vivian pra anunciar o William, que é uma incógnita, né? Vamos combinar. Eu até elogiei, assim, acho que tenho esperança que funcione. Um jogador top, né? De seleção, de Premier League, beleza. Mas também não é o Suárez, não é nem perto. Não engraxa a chuteira do Suárez, tá? Calma. E aí eles botaram, que pode dar muito errado, tá? Que pode dar muito certo, tomara que sim, eu saúdo essa contratação, mas daí eles foram lá botar o Luiz Wagner Vivian, olha o mérito que a gente tem, Aí vai lá a esposa do William, grava um vídeo no Instagram dizendo, sabe por que a gente tá aqui? Por causa do Carlos Vinícius, que é nosso brother, nos ligou e falou, vem. Então, cara, o Luiz Wagner Vivian não tem mérito nenhum nessa contratação, que a gente nem sabe ainda se vai dar certo, mas não tem nenhum. Ele deve ter cruzado com o William 3 vezes no corredor do hotel que a CBF tava, que a seleção brasileira estava concentrada. Ele falou, William, lembra de mim? Eu sou o Vivian. Não, aliás, foi no WhatsApp, acho que foi no WhatsApp, ou foi por e-mail. Mandou william@fulham. sei lá o quê. Cara, assim, é inacreditável a incompetência. E aí eu digo, é aquela coisa... Não tô passando pano pro Mano Menezes, que eu repito, pra mim é uma decepção, tá muito mal, tinha muita coisa que tinha que estar andando que é com ele. Mas também tem um time. Cara. Também tem o Kike Oliveira ali, ciscando não sei o que, e dando um balão pra lua, do nada, assim, tu nem entende o que ele tentou fazer. Daí entra o Aravena como solução. Sabe? E aí a gente vai, sabe? Com um monte de jogador estranho e agora essa janela até eu acho que foi melhor, mas óbvio que muito nome a gente vai ter que ver, né? E a gente fala melhor, inclusive, em comparação a todas as outras dos últimos 3 anos, né? E sempre tirando o Suárez como exceção, mas até aquela janela não foi nada demais. Era o Cristaldo e o Carbajo. Não tinha nada demais aquela janela, era só o Suárez era um ET no meio dessa história. Mas assim, essa janela que a gente, em tese, está considerando boa, ainda sem saber das respostas de muitos jogadores, é verdade, ela é muito boa para consertar a cagada, né, cara? Para consertar a cagada. Eu cansei de esbravejar aqui, cara, se o Grêmio não tiver uns 3 ou 4 titulares contratados, titulares indiscutíveis, cara, esquece. É brigar para rebaixamento com grandes chances de cair. Eu sou o cornetinha. O que a direção fez? Contratou 3 ou 4 titulares. Contratou. Se vai dar certo,
Não sei, tomara que sim. Mas assim, é o óbvio. Essa janela que a gente tá comemorando, que foi um pouquinho melhor, ela é para consertar a cagada do time que eles mesmos montaram. E vamos combinar, né? O grande nome nessa janela é Arthur. E é um nome que é pura sorte. É pura sorte. O Arthur que quer jogar no Grêmio, quis jogar no Grêmio. O Arthur que se jogou. O Arthur que ligou e falou: puta, eu quero jogar no Grêmio. Um jogador do nível do Arthur, com 29 anos, querer voltar, conseguir voltar, se esforçar lá fora para voltar, se desvincular e voltar, é pura sorte. E uma sorte que envolve também uma fase muito ruim dele lá fora, é verdade. Né? Uma conjunção de fatores, assim, do carinho que ele tem pelo clube, do não sei o quê, como ele estava jogando lá, etc, etc. Então não tem nenhum grande mérito. Nossa, os caras tiraram um Arthur da cartola. Não. A maior contratação dessa janela é sorte. Totalmente caiu no colo, né? Mas, ok, ainda assim eu acho que foi uma boa janela de forma geral. Mas é isso, cara. Vendo o jogo do Grêmio, assim, não... por onde tu fosse olhar, tu tava fudido. Porque tu olhava pros jogadores e falava assim, cara, o time do Grêmio chora de ruim. Tu olhava pra movimentação, compactação, organização, jogada ensaiada, nada. Tu olhava assim, o Mano Menezes tá perdido. Aí tu pensava, externamente, direção, vice de futebol, putz, mas pelo menos vai ter um cacalo ali agora que vai resolver, vai chutar a porta, vai dar uma entrevista que eu vou mergulhar na entrevista e vou ter esperanças pro Grenal. Não, é o Rossato, que vai chegar lá, papapá, pipipi, papapá. Então assim, velho, por onde a gente olha, a gente tá fudido. E assim, ó, seja o que Deus quiser no Grenal e seja o que Deus quiser na meta dos 45 pontos. É isso. É isso. É não cair esse ano e estourar fogos de artifício quando acabar essa gestão pra gente ver se com o Marcelo Marques, com a caneta de fato na mão, as coisas mudam significativamente. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.